Esse é o Sobedcast, um podcast da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, onde você ouve bate-papos científicos sobre tudo que é novidade na endoscopia no Brasil e no mundo. Vamos iniciar mais um Sobedcast. Eu sou André Novaes, sou da Comissão Científica da Sobed e hoje terei a honra de entrevistar um dos maiores nomes da endoscopia brasileira, fundamental na formação de centenas de endoscopistas espalhados por esse país, Dr. Eduardo Moura. Dr. Eduardo, aqui a gente tem um tom mais informal e ao invés de lhe apresentar, eu vou pedir para que o senhor se apresente. Quem é Eduardo Moura na endoscopia brasileira? Então, eu sou o diretor do Serviço de Endoscopia Gastrointestinal do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, coordeno o programa de residência médica na especialidade de endoscopia e tenho a disciplina na pós-graduação da mesma universidade. Hoje vamos conversar um pouco sobre endoscopia pré e pós-bariátrica. Eduardo, o que é que o cirurgião precisa saber antes de fazer a sua cirurgia bariátrica? Decidir qual a cirurgia vai realizar no paciente? O que é que o endoscopista precisa entregar nesse laudo para que ele faça essa definição? Eu acho que é de fundamental importância, quando nós estamos pensando na relevância da técnica cirúrgica que o cirurgião vai escolher, nós avaliarmos de uma maneira bastante clara cada segmento do trato digestivo alto. Porque para um cirurgião é muito importante ele saber se esse paciente tem uma hérnia de hiato, se ele tem uma esofagite, se ele tem alguma alteração anatômica que porventura virá a trazer algum dano ao paciente se ele fizer uma cirurgia em que vai aumentar a pressão intraluminal e esse paciente vai ter um refluxo gastroesofágico. Por outro lado, se a gente pensar a nível de câmara gástrica, imagine o paciente fazer uma cirurgia como um bypass, o cirurgião fazer uma cirurgia como um bypass gástrico, naquele paciente que você está informando a ele que esse paciente tem gastrite atrófica, que esse paciente eventualmente tenha lá um tumor neuroendócrino. Então é muito importante que a gente possa dar a ele todas essas características referentes à anatomia do órgão para que ele leve em julgamento antes de definir a técnica a ser empregada. Da mesma forma com patologias do duodeno, principalmente aquele grupo de pacientes com lesões ulceropépticas, que são pacientes que necessitam de um controle maior e que, portanto, nesse grupo de pacientes, eventualmente uma cirurgia que vai excluir o acesso ao duodeno pode vir acompanhada com danos tardios. Então, é importante a gente demonstrar ao colega não apenas as características anatômicas, mas a possibilidade ou não da ocorrência de lesões que poderiam vir a desencadear distúrbios tardios. Perfeito. E no acompanhamento pós-cirurgia bariátrica, por exemplo, no sleeve, o que é importante na nossa descrição, o que é que o cirurgião precisa saber da cirurgia que ele executou? Se a gente estiver pensando numa gastrectomia vertical, a gente tem que imaginar primeiro se esse colega fez uma técnica que seja o que é tido como uma técnica adequada, ou seja, esse paciente não pode ter fundo gástrico, então a gente vai lá olhar se o cirurgião ressecou o fundo gástrico desse paciente, a gente vai olhar qual é a dinâmica anatômica que a gente tem que começar a ter uma visão um pouco mais espacial do estômago, entender se existe alguma rotação do órgão ou não, entender se a gastrectomia vertical, o início do grampeamento, se ele está ocorrendo próximo do piloro ou se ele está ocorrendo a partir da incisura angulares, para que você possa dar a ele subsídios adequados, inclusive do calibre que aquele órgão tem. Porque a gente sabe que, tecnicamente, essa cirurgia ela não é tão simples quanto as pessoas advogam. No meu entendimento, talvez seja uma das cirurgias mais difíceis de serem executadas, porque no momento que está se grampeando a grande curvatura, se o colega que está auxiliando o cirurgião tracionar um pouco demais a parede anterior do que a parede posterior, por maior perfeição que o cirurgião faça, essa sutura vai acabar rodando. E essa alteração do eixo do órgão, no início, pode não ter nenhum grau de influência, mas com o passar do tempo, aquilo vai causar para ele uma alteração da pressão intraluminal e isso vai predispor o refluxo nesse paciente. Muitas vezes, esse esôfago, ao longo do tempo, vai se manifestar como se fosse uma calásia-like, porque é tanto esforço para vencer aquela resistência daquele estômago que esse paciente acaba levando a uma disfunção motora do esôfago.
Então é de fundamental importância ter esses conceitos para poder colocar no laudo, olha, existe ou não o fundo gástrico, tem rotação do órgão, não tem, o calibre do estômago é um calibre pequeno, grande, médio, a sutura iniciou-se próximo ao piloro ou da incisura angulares, ficou alguma área inadequada, há técnicas cirúrgicas que agregam à gastrectomia vertical uma derivação gastroileal, então você precisa falar sobre o tamanho dessa anastomose, porque muitas vezes o tamanho da anastomose pode fazer com que essa pessoa venha se desnutrir mais rapidamente do que aquela que tem um diâmetro um pouco menor. Há pacientes que você vai ter que interferir nessa anastomose. Existe um conceito que eu acho fundamental hoje em dia, o endoscopista não se ater apenas à questão morfológica, mas também funcional. Ele precisa ter um conhecimento sobre a fisiologia do paciente pós-cirurgia bariátrica para poder entender qual é o dano futuro que aquilo poderá vir a causar. Então, um paciente que tem uma anastomose grande da gastroileal e esse paciente naquele momento está compensado, está muito bem, se ele não criar vigilância nesse paciente, ele pode vir a ver esse paciente só lá tardiamente, quando ele já vai estar numa fase de uma desnutrição, de uma necessidade de um suporte muito maior. Poxa, dessa forma antecipando os problemas, né? Então, quando a gente tem um desvio de eixo, a chance de uma fístula é muito maior, né, nesse nível. Sem nenhuma dúvida. É muito importante a gente poder também colocar nesse grupo de pacientes que têm complicações pós-operatórias, como você bem citou a questão da fístula, se esses pacientes têm alguns fatores que são predisponentes da ocorrência da fístula. Porque muito se fala da fístula, mas se você tratar a fístula e você não tratar a origem da fístula, seguramente essa fístula ela vai reabrir com o passar do tempo. Então é importante você saber se tem algum fator obstrutivo, amontante, para que você possa tratar aquele fator e aí sim saber que aquela sua fístula vai ser resolvida de forma definitiva. Outro tanto, há pacientes com rotação do órgão que você precisa propor para o cirurgião alguma terapêutica endoscópica um pouco mais agressiva, como a gente faz naquela estricturotomia, que você faz uma tunelização de todo o estômago remanescente e você vai fazer a secção, vai fazer a miotomia daquele grupo de pacientes que tem essas alterações do órgão, que tem a fístula como complicação, porque a ideia da abordagem endoscópica é a preservação do órgão. Então, a gente tem que ter em mente se nós vamos conseguir algo que vá preservar o estômago e, dessa forma, minimizar a necessidade de uma reoperação. Que uma reoperação, ela vem agregada de um índice maior de complicações. Então, o nosso intuito é precaver e prevenir tanto a morbimortalidade de uma abordagem primária quanto de uma abordagem secundária. Vamos falar um pouquinho do tratamento da fístula. Certamente é o maior receio do cirurgião e hoje a endoscopia consegue contribuir muito no tratamento dessas fístulas. Eu me lembro que no início as próteses eram a primeira escolha e hoje nós que tratamos essas fístulas percebemos o quão o tratamento à vácuo é superior. A despeito disso, os trabalhos não mostram essa diferença de forma significante. Queria que você fizesse uma reflexão do porquê disso, por que esses trabalhos ainda não mostram essa diferença, se é que é tão gritante para a gente na prática clínica. A gente vê esse paciente sair de um quadro séptico com 24, 48 horas e todo o processo de microdeformidade, macrodeformidade, clareamento bacteriano e rapidamente essas fístulas respondem. Então, por que eu não consigo entender que esses trabalhos ainda não mostram essa diferença? Talvez a resposta não seja tão difícil. Primeiro, que quando nós vamos olhar esses trabalhos, todos os trabalhos, 100% deles são trabalhos apenas de coorte. E são trabalhos comparativos de coorte que não são pacientes que estejam pareados. Então, quando você vai ver a qualidade da informação, essa qualidade da informação ela é passível de ser criticável. O que a gente precisa colocar como mensagem para o colega é que cada vez mais nós temos suporte para sermos um pouco mais invasivos e obtermos um resultado melhor. Por exemplo, a endoscopia ela ganhou muito quando passou-se a abordar o terceiro espaço, coisa que para nós, há 5 anos atrás, era um enorme tabu e era uma limitação. Passamos a utilizar o CO2, que nos deu uma tranquilidade muito grande para manipular esse grupo de pacientes, diferentemente do ar ambiente em que a gente tinha síndrome compartimental, e com isso limitava muito a nossa abordagem. Hoje em dia você
pode entrar dentro do trajeto fistuloso, você pode dilatar aquela fístula, você pode fazer toda a limpeza que é adequada, você pode colocar vácuo intracavitário, vácuo intraluminal, você pode colocar o pigtail como drenagem interna, você pode, numa fístula crônica, utilizar de materiais que são oclusores, a semelhança dos oclusores cardíacos para comunicação interatrial. São abordagens minimamente invasivas, infinitamente superiores ao que fazíamos anteriormente. Anteriormente, o nosso racional é: vamos colocar uma prótese, porque assim nós vamos obstruir o orifício fistuloso. O nosso conceito atual é totalmente distinto desse. Nós vamos drenar esse orifício fistuloso para que ele feche de dentro para fora, melhor, de fora para dentro do lúmen, e dessa forma a gente vai finalizar o processo de uma maneira muito mais fisiológica. Quando nós colocamos um stent, nós estamos transformando aquela cavidade, que a fístula é uma fístula de necessidade, numa loja que ela provavelmente vai abscedar com o passar dos dias. Então, se a gente vai tratar com o stent, que não é uma má ideia, a gente precisa lembrar que, para que essa ideia realmente seja boa, você vai agregar uma drenagem externa para esse paciente. Com o tratamento do vácuo, de outra terapêutica, você minimiza a necessidade de uma drenagem externa. E eu acho que esse é um foco bastante interessante. E ele é muito mais fisiológico. A gente, hoje em dia, pensa em clareamento bacteriano, a gente pensa em micro e macro deformidade, a gente acompanha o tecido daquela granulação e a gente vai entendendo como é que vai ser a segunda abordagem. Dificilmente a segunda abordagem, mesmo que seja com vácuo, vai ser da mesma forma que foi feito inicialmente. A gente já vai ter diminuído o vácuo, vai ter diminuído qual é o tamanho da sonda, a gente vai ter agregado que esse paciente possa começar a ingerir líquidos claros. Muitas vezes a progressão para o pigtail, né? Sem dúvida nenhuma. Há situações em que a gente pode tirar o vácuo e colocar uma terapêutica complementar, como é o pigtail, e esse paciente sai do hospital, vai embora para casa. Então nós temos aí um número enorme de opções. O que nós precisamos é formar os nossos colegas endoscopistas para essa terapêutica um pouco mais agressiva, que eu acho que ela traz muito mais benefício para o paciente do que a gente tem ao longo do tempo. Eu não estou aqui advogando que não se deva usar prótese, eu só estou advogando que há metodologias a serem individualizadas. A prótese continua sendo uma boa opção, mas ela isolada, ela vem aí ao redor de 70% de solução. Quando você utiliza pigtail, quando você utiliza o vácuo, você está falando aí numa faixa de 90% de resultado. E isso é bastante claro. E também a gente precisa lembrar que esses trabalhos, quando eles são publicados, eles não estão separando fase aguda de fase crônica. Então você expõe no mesmo saco situações absolutamente distintas, né? Numa fase aguda, eu estou diante de um processo inflamatório e infeccioso em evolução. No processo crônico eu tenho colonização, eu não tenho infecção, eu tenho uma abordagem distinta. Então, essas coisas todas têm uma relevância que antigamente nós não valorizávamos e que hoje em dia é de fundamental importância. E também é de fundamental importância explicar ao cirurgião que o endoscopista, quanto mais cedo for chamado, mais rapidamente a gente vai conseguir resolver o problema do paciente. Então, eu acho que não se trata de forma alguma de competição, mas de trabalho conjunto, em que o cirurgião vai se beneficiar muito da atuação do endoscopista, especificamente nessa situação. Acho que na presença de uma fístula com um twist recente, da cirurgia recente, a prótese talvez seja uma melhor opção que o vácuo, ou pode ser somado? Então, na verdade, é interessante a gente entender que momento que isso está acontecendo, em que dia que a gente está falando do procedimento. Sempre numa fase aguda, a gente tratar por endoscopia ou twist é um pouco mais trabalhoso, porque tem um risco maior. Você descola a estrutura dos órgãos vizinhos, você dissemina o processo para a cavidade abdominal. Outros tantos, se você utilizar técnicas com utilização de um gel, você vai estar limitado ali àquele local de ação e isso também minimiza mais complicações. O stent é uma boa opção nessa circunstância. Mas se esse mesmo caso a gente estiver falando que ele está chegando em nossas mãos a partir da terceira semana,
a conversa já modifica um pouco. Talvez a prótese já não seja mais indicada. Talvez seja interessante você tratar aquela fístula, agregando diferentes terapêuticos, mas também podendo tratar aquele twist por endoscopia, fazendo a tunelização, fazendo a dilatação. Então, eu acho que a questão do momento e também da característica do paciente, das dimensões da fístula, da característica do órgão. Se a gente estiver falando de um órgão que tem evidente necrose, obviamente que o tratamento cirúrgico ele é imperativo, não é um endoscópico. Então, acho que a gente tem que entender as complicações locais, as características específicas de cada paciente, para a gente definir qual é a melhor conduta em cada circunstância. Eduardo, perfeito. Infelizmente, já estouramos o nosso tempo. Queria agradecer mais uma vez a presença e nosso Sobedcast é um sucesso. Acho que é uma nova forma de comunicação com o sobediano, de aprendizado, e muito obrigado pela presença. André, fico feliz de poder ter participado do Sobedcast. É uma ação espetacular. Todas as ações que podem agregar cada vez mais o sobediano à nossa sociedade, nós devemos estimular. E particularmente para mim, fazendo a entrevista com você, que a gente teve a possibilidade de tê-lo como nosso residente, diga-se de passagem, um excelente residente, é sempre prazeroso a gente verificar o seu sucesso. Muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço.